virou algo interno, intrínseco ao povo brasileiro e não mais como o Brasil estava sendo visto lá fora, mas algo de dentro, uma grandiosidade que estava adormecida e que por várias razões interconectadas brotou e a gente está aí testemunhando um movimento de proporções ainda não vistas dentro do nosso país. Né? E dentro dessas questões, muito se já tem analisado. Sociólogos, cientistas políticos, cientistas sociais estão tentando entender esse momento, estão tentando até enquadrar no sentido, é isso que está acontecendo. Por isso que nós vemos também tantas análises diferenciadas sobre esse momento atual. Houve também a repercussão, obviamente, no exterior. Muitos jornais, muitos analistas também tentaram fazer essa mesma classificação. Um jornal financeiro britânico coloca o seguinte, que nem sempre essas campanhas, né, tanto da Johnnie Walker como da Fiat, estavam veiculando algo que estavam o seu produto e que na verdade tem a ver com as manifestações, os processos de rua, né? Mas tomaram rumos completamente diferentes, né? O da Fiat, que nós vamos falar no último bloco, fica mais evidente para nós, né? Porque é um consumo, é uma venda de veículos e, no entanto, tudo começou com o movimento pelo passe livre, que é o transporte coletivo que choca-se com a compra cada vez maior desse mercado automotivo, né? Com essa saída. Agora, da Johnnie Walker, nós conseguimos pelo menos identificar alguns elementos dessa brasilidade postos ali e que isso mexeu com a subjetividade, certamente, do povo brasileiro que estava assistindo essas campanhas. Inclusive é imposto pelo próprio anunciante, né? Porque, como dado curioso, esse comercial da Johnnie Walker, ele é o primeiro que foi concebido e produzido para ser veiculado num único país. Que a comunicação da Johnnie Walker é sempre internacional. Global, E quer dizer, a atenção que se deu ao Brasil, a importância, o investimento, é um comercial de esfera milionária, né? O número de pessoas envolvidas, é uma produção internacional. Então, essa atenção revela o quanto realmente o Brasil ele é visto, né? E a própria comunicação da publicidade, ela tem dois elementos muito curiosos. Primeiro, não há um evento mágico que faça aquele gigante acordar. Não tem nenhum pó de pilim-pim-pim, não tem um raio que cai do céu. Ele simplesmente brota de uma hora para outra. Muito semelhante à manifestação popular. A gente procura entender, mas por que esse gigante acordou? No comercial não há um motivo. Ele simplesmente acordou, como se fosse a hora disso. E ele não tem um elemento rosto. Bem mágico, né? É uma magia sem haver o abracadabra. E a face dele é uma face sem personalidade, tal como uma máscara. Não é uma pessoa, não consegue identificar quem é esse gigante. Então não há alguém para se buscar. Não tem como fazer a compra do voto, não tem como dar 20 centavos para quem é mesmo que eu tenho que... Qual de vocês dessa manifestação toda, quem é de vocês que eu tenho que negociar? Não tem que negociar. O governante, ele é a imagem daquela massa. Então, futuramente, quando a gente olhar para trás, em termos sociais, talvez a gente entenda com muita mais facilidade com mais o que está clareza, acontecendo nesse momento. Mas, de qualquer forma, nesse momento, você acredita, Glauber, como diretor de cena, roteirista, professor de publicidade, você acredita que foi extremamente bem sucedida? E nós não tivemos vieses aí, né? Porque algumas críticas já vêm nesse sentido. Não, esse comercial é extremamente bem sucedido, porque a imagem do cliente, além de tudo, fica intocável. Certo. Não há nada que denigra o produto. Por mais que seja uma bebida alcoólica, você tem que olhar sempre com mais atenção sobre isso. E embora o próprio anunciante e os criadores não queiram colocar-se como cúmplices, digamos assim, do manifesto do que está acontecendo, né? Não são, mas eles bebem da mesma fonte, né? Exatamente. Então tem essas outras questões postas aí. O que era da comunicação passou a ser... o Brasil não é mais o país do futuro. O Brasil é o país do presente, porque o mercado está vendo isso. E o brasileiro, o povo falou, nós não somos mais o país do futuro, nós somos o país do presente. Então há uma unificação entre as partes.
Então não é difícil dissociar isso. E resta saber também se o receptor também está conseguindo fazer toda essa leitura, né? Inclusive de saber da mensagem e do que, na verdade, a própria marca conseguiu. Nós temos que encerrar esse bloco e eu vou deixar a leitura da segunda questão norteadora para nós darmos continuidade no terceiro bloco. A publicidade da Fiat foi construída para ser lançada durante ou então um pouquinho antes da Copa das Confederações. De que forma avaliam o efeito desta campanha publicitária durante as manifestações? Já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais de hoje. Estamos na área de negócios e estamos avaliando a importância da publicidade e do desenvolvimento das campanhas publicitárias na marca, na imagem de uma organização. Para tanto, escolhemos duas campanhas publicitárias que acabaram tornando-se mote dos protestos, das manifestações de rua no momento atual, que é a marca Johnnie Walker, que fez a propaganda sobre o gigante que acordou, que estava dormindo, né, durante algum tempo. E a outra é da Fiat, da indústria automobilística, que fez a campanha do Vem pra rua, Vem, vamos pra rua. Essa campanha publicitária também coloca vários elementos de brasilidade, né? Estão todos postos aí. E quem canta a música que está acompanhando essa campanha é um integrante do Rapa, que é o Falcão. Só que já conhecemos, ele já é uma figura bastante pública, tem avanços, tem reconhecimento público e, ao mesmo tempo, ainda não havia participado de nenhuma campanha publicitária. Foi a primeira vez. Não foi ele que elaborou, né, a letra da música, mas ele interpretou. E interpretou daquela forma que nós pudemos constatar que realmente é empolgante. A interpretação dele é muito boa. Né? E também saiu daí outro mote que foi para os protestos, as manifestações, que é Vem pra rua. Então, como ficou essa questão para vocês? Vocês acreditam, então, de que forma avaliam o efeito desta outra campanha com o mote Vem pra rua a partir desta campanha? Vamos lá, Juliana, vamos começar agora. Então, esse chamado do Vem pra rua, ele tem uma similaridade, ele casa muito bem também com esse movimento dos protestos, né? O Vem pra rua tem a ver com um chamar para a gente se mobilizar, para a gente sair da apatia, da mesma forma que o gigante, né? Não é à toa que foram dois motes ou duas chamadas tão alinhadas dentro do processo dos protestos. O Vem pra rua na publicidade, naquela campanha, tem muito a ver também com o celebrar o futebol, a questão da Copa, todas as vezes que o Brasil ganhou, que a gente teve grandes vitórias, o povo sai na rua, se veste de verde e amarelo, o Brasil para, as pessoas saem do trabalho, as crianças não vão para a escola. Quer dizer, há uma mobilização, houve ao longo da história, uma mobilização tão grande quanto em torno da celebração dos campeonatos de futebol. Então, faz uma conexão de símbolos muito importantes para o brasileiro e que levam a realmente essa organização como coletivo. Porque a gente também tem como traço cultural, até então, uma coisa de queixar sem fazer as coisas. Eu me queixo, eu falo mal dos políticos, eu reclamo, mas eu não me mobilizo, não vou para a rua, ou eu não acordo, não levanto. Um dos trechinhos da canção cantada pelo Falcão é porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Também nós poderíamos analisar por uma outra forma, né? Porque evidentemente que nem toda a população, ou uma pequena parcela da população, terá recursos financeiros suficientes para comprar ingressos para
para assistir tanto a Copa das Confederações como também a Copa do Mundo, né? Sim. Mas então não precisa ficar em casa só através da tela da TV. Para a rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Sim, e no caso o produto que é o ícone principal dessa propaganda é um produto que anda na rua, o carro, né? Então, essa coisa de nós somos especialistas em rua, vem para a rua, faz um alinhamento muito forte entre esse produto e essa chamada, né, de se mobilizar, de estar em conjunto, estarmos juntos celebrando esse evento esportivo que para nós é tão importante e tão antagônico, porque o brasileiro talvez seja dos povos que mais celebra a Copa do Mundo e quando a Copa do Mundo vem para o seu país, quase ninguém consegue ter acesso a ela. De tão elitizada que ela ficou. Exatamente. Então, cria-se também... por isso que eu digo, quando falar arquibancada, a rua é a maior arquibancada, você também está trabalhando com o conceito de inclusão, né? Você também está trazendo essa mobilização toda do futebol para a rua, e não exclusivamente no momento, inclusive, que a população se colocou como contrária aos estádios, aos investimentos gigantescos. Aí, né? Contrariando as estatísticas, porque todo mundo imaginava que o brasileiro, como Era é um o que amante mais, do futebol, não ia botar restrição alguma aos governantes e, enfim, às autarquias fazerem o que quisessem em termos de Copa no Brasil, porque a gente quer. Mais e aceitaria muito pacificamente tudo o que está acontecendo. Até porque a gente tem esse histórico de reclamar e não fazer muita coisa a respeito. Embora o que a maioria da população também demonstrou é que estava todo mundo torcendo, estava todo mundo extremamente empolgado com a final do Brasil na Copa das Confederações com a Espanha. Sim. Houveram, sim, manifestações na rua, mas foram muito pequenos comparados com o que aconteceu anteriormente. E realmente a população respondeu positivamente à final da Copa das Confederações. Mas aquele jornal britânico que eu citava ao longo do primeiro e do segundo bloco colocou o seguinte, que os manifestantes no Brasil tomaram um caminho incomum. Porque não usando os populares slogans da campanha, tanto o Gigante Adormecido como Vem, Vamos pra Rua, para defender causas que, na verdade, não estavam relacionadas ao slogan, né? Conforme nós colocávamos a questão do uísque, né? Que enfim, coloca para nós, desenvolve uma ideia de consumo. E a outra da Fiat, a mesma coisa. E justamente pelo manifesto no Brasil começar pelo movimento Passe Livre, que não está relacionado em nenhum momento com a compra de um carro, de um veículo individual. Então, essa análise também foi feita, né, da maneira como se olha, né, do exterior para o Brasil. Interessante aqui que os slogans foram apropriados e usados de uma maneira incomum, diferente mas se a gente pensar essa apropriação, ela também não tem um grau de profundidade tão complexo, né? É muito mais no sentido que eu coloquei anteriormente, o senso de oportunidade de você encontrar num slogan, num mote de campanha, numa imagem, como no caso do John Walker, num jingle, como no caso da Fiat, aquela possibilidade de conexão. Então, digamos, eu acho assim, a gente também querer, de repente, entrar num grau de profundidade, enraizar tanto todas essas questões de associações, a gente vai chegar num senso comum que não tem, né, em toda a sua extensão, essa profundidade. Então, certo, mais foram, a partir das suas colocações, foram as manifestações, então, deram-se mais no sentido, na abstração desses elementos de brasilidade que estavam colocados ali, que foram empolgantes, enfim, tocaram em algumas subjetividades colocadas pelo brasileiro e ele foi, sem pensar nessas questões. Vamos colocar esses slogans, Regina, mas o os slogans... publicitário muitas vezes se apropria de uma música já existente, antiga ou não, que casa perfeitamente com o seu produto como mote de uma campanha. Né? Você acaba comprando os direitos daquela música, daquele autor e acaba usando na tua campanha, porque acaba estabelecendo elementos de associação
que vão conferir valor à ideia que você quer transmitir. Então, assim, na minha opinião, digamos, é muito mais um senso de oportunidade pelo que a linguagem imagética de um e sonora de outro possibilitavam dentro daquele contexto, não descartando, evidente, a questão da brasilidade muito forte, muito presente, muito que explorada. acaba mexendo com Sem dúvida. o emocional desse Sem público, dúvida. né? E que isso também não foi colocado que a à gente toa. também não pode tentar, assim, estabelecer um leque de 360 graus, assim, né? Dentro dessas conexões. Deixa eu só colocar uma questão aqui da nossa aluna da especialização em educomunicação da FAI, a Joanice Yashida. Ela coloca o seguinte: ao ter seus slogans associados, inevitavelmente, a vândalos infiltrados em meio aos cidadãos que lutam por uma causa nos processos espalhados pelo país, essas marcas podem, de alguma forma, serem desvalorizadas? Como você vê essa questão, Glauber? É o risco do negócio, né? Especificamente, pontualmente aqui, eu não creio nisso, porque a grande publicidade, ela, por mais que a gente trabalhe com o consumismo e com o estímulo do consumismo, parte do sucesso desses dois comerciais, per se, em diferentes manifestações sociais, eles velam muito a questão de se mostrar esse consumismo. No comercial de bebida alcoólica, a gente não vê ninguém ingerindo bebida alcoólica da Johnnie Walker. E no comercial da Fiat, mal e mal a gente vê alguém dirigindo um carro da Fiat. As pessoas estão na rua a pé. Então, essa é uma sacanagem, uma boa sacanagem que a publicidade faz, que é esconder a sua verdadeira intenção e deixa a coisa numa outra camada. Por isso mesmo que as pessoas podem se apropriar disso e transmutar essa mensagem. Porque se fosse um comercial de carro de varejo, o comercial, produto tal, modelo tal, custa tanto. Ninguém ia se apropriar disso porque é algo muito específico, voltado para algo muito próprio. Como é algo muito genérico, é algo que realmente está no seu momento. Está no nível do conceito. Está no nível do conceito, fica mais eficiente se reutilizar essa peça. Então acaba ficando um pouco acaba ficando protegidas as marcas que estão por trás, porque não é o produto, o carro, e nem é o produto bebida que está sendo questionado, mas a mensagem. Porque a mensagem dos dois produtos, elas alinham-se com o emocional, com o afetivo, como você tinha falado antes, da grande massa. Então, eu sou Johnnie Walker, eu me identifico com o que você brasileiro pensa. Olha, eu sou Fiat e me identifico com a sua emoção sobre o futebol. Ponto. E aí você deixa a coisa um tanto mais aberta. E o comercial da Fiat tem uma outra sacanagemzinha também, que vem pra rua. Claro, porque carro